Meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez juntos para podermos estar tratando desse assunto mais importante da nossa vida, que é o assunto que trata da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual deve estar acima de tudo aquilo que nós trabalhamos. É com ela que realmente nós vamos descobrir o caminho de uma vida feliz. Por isso, então, é sempre importante nós estarmos aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, é Ele que tem todo o conhecimento para poder nos dar as respostas que nós procuramos e assim estarmos cada dia mais esclarecidos a respeito da nossa própria vida, conhecendo a nós mesmos e aprendendo também com Jesus a conhecer o nosso próximo, tudo aquilo que está acontecendo com os outros, acontecendo na nossa cidade, acontecendo no nosso país, tudo que está acontecendo no mundo todo. Quando nós temos a luz de Cristo, conforme ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós começamos a aprender com ele, tudo vai ficando esclarecido ao ponto de nós começarmos a enxergar para onde Deus está nos levando. Nós temos na nossa alma também os olhos espirituais. E esses olhos espirituais, enquanto nós não conhecemos a Jesus, são trevas. Não sabemos de nada a respeito de nós mesmos, nem nós mesmos nós nos conhecemos. Por isso, nós temos que estar sempre trabalhando para podermos estar conhecendo cada dia melhor o nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo, Deus que esteve conosco aqui na pessoa de um homem que veio nos socorrer, veio aqui nos ajudar a escaparmos deste mundo tenebroso e estarmos nos alegrando de ter encontrado o caminho da vida. Quero compartilhar com você aqui neste programa hoje um texto aqui que está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, onde Jesus está conversando aqui com os fariseus, aqueles religiosos que tinham dúvidas, que duvidava da messianidade de Jesus, que estava sempre colocando Jesus em situações difíceis, mas eles nunca conseguiram ter vantagem sobre Jesus. Tudo que eles imaginavam que iriam colocar Jesus em situação difícil, Jesus tinha sempre a resposta adequada, porque ele realmente é o onisciente, ele tem atributos de Deus, ele é Deus. Por isso, então, Jesus sempre tem para nós também a resposta que nos interessa para podermos estar tendo a nossa vida realmente enquadrada dentro da felicidade que todo mundo procura. E qual é essa felicidade que todo mundo procura? É vencer a morte. Ninguém aceita morrer. Todos aqueles que estão enfraquecidos na fé, muitas vezes acham que essa é a solução, mas tirar a nossa própria vida é a pior de todas as decisões. E isto nós não devemos fazer porque nós temos que estar sempre valorizando a nossa vida. O doador da vida se alegra quando nós realmente valorizamos a nossa vida. Quando nós assim agimos, ele se manifesta na nossa vida e vemos Jesus sempre trabalhando nesse sentido para que nós possamos estar desfrutando do bom e do melhor que a vida nos oferece e também mostrando que ele está nos levando para um lugar onde realmente não há luto, não há dor, não há mais enfermidade, não há mais o pecado. Isto está bem descrito ali no livro de Apocalipse. Então, o texto que nós vamos dar uma estudada hoje está aqui em João capítulo 7, versículos 33 até o versículo 35. Diz assim: Disse Jesus aos fariseus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, para o fim de os ensinar? Então,
este diálogo aqui que Jesus estava fazendo aqui com os judeus, com os fariseus, e ele então disse para eles que ainda por um pouco eu estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. E aí eles ficaram em dúvida, achando que Jesus deveria sair ali de Israel e ir até os gregos, lá encontrar os judeus que estavam habitando em outras terras. Na época de Jesus, muitos judeus que já moravam em outros países, e por isso então eles ficaram em dúvida, achando que Jesus iria desaparecer ali de Israel, iria para outro país. Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Mas Jesus está falando aqui, meu amigo, minha amiga, ele está falando aqui de que ele realmente vai voltar para junto daquele que o enviou. E ele está falando aqui que ele vai realizar a obra dele, que a obra dele era morrer por nós ali na cruz do Calvário, sofrer a punição dos nossos pecados para nos dar a salvação, para nos dar o dom da vida eterna a todos aqueles que creem nele. Mas ele disse assim para os judeus: haveis de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Então, eles irão procurá-lo e não o acharão, porque eles não creem nele. Jesus está falando aqui no sentido espiritual. Porque lá em João 8, versículos 23 e 24, ele explicou bem a incredulidade deles. A incredulidade deles se manifestou da seguinte maneira. Então, João 8, 23 e 24 diz lá: prosseguiu Jesus: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, que eu sou o Salvador, que eu sou aquele que vai sofrer a punição dos seus pecados ali na cruz, então morrereis nos vossos pecados. Vocês não podem ir para onde eu já estou. É que Jesus está falando: a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Veja que Jesus ali naquele momento estava diante deles, e ele disse então para eles assim: também onde eu estou, vós não podeis ir. E isso daí era algo que realmente deve ter deixado eles muito em dúvida, sem entender aquilo que Jesus estava dizendo, porque Jesus, ele é um homem santo, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, ele já está dentro do reino de Deus. Ele está conversando ali com aqueles homens ali que duvidam dele, mas ele já pertence ao reino de Deus. Por isso que ele já diz assim: também onde eu estou, vós não podeis ir. Porque para ir onde Jesus está, dentro do reino de Deus, é preciso remover os pecados. O nosso pecado é uma enfermidade espiritual que nos separa de Deus, e por isso então nós estamos fora do reino de Deus. Por isso Jesus disse para eles assim: vós sois cá deste mundo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Então veja aqui a situação que Jesus está descrevendo para eles, porque eles, duvidando de Jesus, eles gostam de viver dentro dos princípios deste mundo. E os princípios que este mundo segue são os princípios da mente de Satanás, porque este mundo jaz no maligno. O maligno é quem realmente impõe os princípios que as pessoas estão seguindo, que é o princípio da mentira, da injustiça, da violência. E por isso Jesus está dizendo para eles: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e deste mundo não sou. E é preciso então, meu amigo, minha amiga, remover esta enfermidade do pecado. E a remoção deste pecado só pode ser pela fé na grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, onde ele veio aqui sofrer a punição dos nossos pecados, ele veio aqui sofrer a punição
que é da legislação divina. Sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. E Jesus, então, ele nasceu santo e ele tinha que morrer santo. Assim como o pecado entrou por um homem e falhou, que foi Adão, Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele veio e nasceu santo e ele tinha que vencer o diabo, o príncipe deste mundo, e morrer santo. Foi o que aconteceu, e é por isso que Jesus está dizendo ali para eles: porque onde eu estou, vós não podeis ir. É preciso remover o pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E essa morte aqui é a morte eterna. E Jesus também conversando sobre esse mesmo assunto agora com seus discípulos, ali em João capítulo 13, ele se dirige para eles falando assim a partir do versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: dará a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, que Jesus então também está dizendo aqui para os seus discípulos que eles não podem ir para onde Jesus está indo. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas Jesus então, quando Pedro replicou aqui, Jesus disse para Simão Pedro: para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Naquele exato momento ali, os discípulos de Jesus ainda precisavam compreender que Jesus precisava morrer por eles ali na cruz do Calvário, sofrer a punição dos seus pecados, para que eles pudessem ser lavados no sangue de Cristo para poder entrar no reino de Deus. Por isso Jesus então disse para Pedro agora: por onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Sou eu, Pedro, que vou dar a minha vida por você. Porque Pedro havia dito para Jesus que ele daria a sua vida por Jesus, e Jesus falou assim: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pedro, quando ele viu Jesus ser preso e ser condenado à morte, né? Ele ficou numa situação terrível, porque ele não teve força suficiente para lutar por Jesus. E é exatamente esse ponto, prezado amigo, prezada amiga, nós não temos força suficiente para vencermos a força do pecado que habita em nossos corações. Nós precisamos de socorro, do socorro do Senhor Jesus Cristo. Foi o que aconteceu depois com o apóstolo Pedro, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus conversou com Pedro, explicou para ele a importância dele ir para a cruz e morrer por nós. Foi ali que Pedro, então, e não só Pedro, todos os demais apóstolos, depois que compreenderam o grande ato de amor que Jesus praticou por todos nós, morrendo ali em nosso lugar, nos substituindo. E ali, então, depois que Pedro entendeu isso e realmente aceitou Jesus, ele se tornou um homem valente. Ele viveu por Jesus, morreu por Jesus, não só ele, mas todos os apóstolos, porque eles viram que Jesus realmente tem poder sobre a morte, como ele disse muitas vezes, que ele iria morrer e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele ressuscitou e andou com os apóstolos durante 40 dias, e a partir deste momento, então, Jesus, depois de 40 dias, ascendeu aos céus e deu a eles a missão: ide por todo o mundo, preguem o evangelho, ensinando aquilo que eu vos tenho ensinado e ordenado, para que outras pessoas também creiam em mim e sejam batizados, sejam selados com o Espírito Santo e se tornem filhos de Deus. Conforme Paulo, agora um grande apóstolo de Jesus, ensinou ali para os crentes de Colossos, lá no seu capítulo 1, versículo 13 e 14,
Paulo escrevendo ali para aqueles que já haviam se convertido, já haviam crido em Jesus, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja aqui, então, que agora aqueles crentes ali de Colossos, os colossenses, agora haviam crido em Jesus e eles haviam sido transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mesmo aqui nesta vida, eles já tinham experimentado essa bênção que é a bênção do novo nascimento. O novo nascimento é exatamente isso. Quando cremos em Jesus, ele então nos purifica de todos os nossos pecados e passa a comandar a nossa vida, e assim então nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, para onde Jesus está. Que é aquilo que Jesus disse para os judeus lá, né? Que eles não poderiam estar onde ele estava. Jesus já estava no reino de Deus, mesmo conversando ali diante deles, e agora todos aqueles que vão crendo em Jesus também têm esse privilégio de ser transportado das trevas para o reino de Deus, mesmo nesta vida. E veja que o apóstolo Paulo também explicando aqui aos Efésios como é a nossa luta agora dentro dessa nossa própria vida. Lá no Efésios capítulo 1, versículo 3, ele se dirige lá aos Efésios dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E Efésios capítulo 2, versículo 6, ele fala assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, ele fala dessa luta que nós temos que ter aqui nesta vida, já sendo moradores do reino de Deus, mas temos que estar lutando contra as hostes espirituais da maldade. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, meu amigo, neste mundo aqui, nós aceitamos a Jesus, passamos a pertencer ao seu reino, mas temos que continuar lutando contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais das quais nós já estamos, mesmo estando aqui neste mundo. Aqui ainda não é o céu, aqui é lugar de luta, de batalha. Nós temos que batalhar para já estar dentro do reino de Deus hoje, a partir desta vida para a eternidade, com toda a segurança, porque já fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. E que Deus abençoe você para que você realmente já tome essa decisão desde já, aceitando Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador, para que ele possa já transportar você deste mundo tenebroso para o seu reino maravilhoso, onde você vai passar a enxergar o caminho que Jesus está mostrando para você, para onde ele está te levando, para que você realmente tenha paz com Deus desde já e possa já desfrutar de uma vida feliz. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, você deixe aí o seu like, compartilhe, comente e esteja conosco também nos próximos programas para podermos continuar esse assunto maravilhoso, que é empolgante, porque este assunto realmente é que vai trazer a força para nós podermos enfrentar todas as lutas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus está com aqueles que creem nele e nos dá a sabedoria para podermos enfrentar todas as lutas e sermos mais do que vencedores. Você que já conhece a palavra de Deus, já tem conhecimento do Evangelho de Jesus, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja divulgando o nosso programa.
sempre trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui dentro do nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas por Jesus, quanto mais pessoas salvas, mais Deus presente para cuidar aqui dos seus filhos. E Deus assim leva o coração do rei aonde for necessário para que ele possa estar sempre abençoando os seus filhos, conforme diz lá em Provérbios 21:1. Espero encontrar você no próximo programa. Um forte abraço e até lá!